Olá, gente, tudo bom? Eu sou Chico Delgado, muito prazer. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, desta vez com Me Apaixonei pela Vilã, volume 3. O vídeo anterior é o volume 1 e 2, tá? Caso você não tenha visto, pode ir lá ver, tá bem resumido mesmo. Esse aqui, eu tô tentando fazer diferente desse vídeo porque tá tendo roteiro agora. Se eu ficar olhando pra baixo é porque eu tô lendo, tá, gente? Então, é isso. Vamos começar com um resumo do finalzinho do segundo volume, porque eu achei muito corrido. E eu falo muito rápido. Tô tentando melhorar minha dicção. Tá certo? Vamos lá. Então, basicamente, Claire e Rey ajudaram a ter a revolução do Império de Bauer, que é assim que eu acho que é assim que se fala, Bauer, onde se passa o game, a história delas. E basicamente elas adotaram duas gêmeas que ocasionaram sendo órfãos por causa do acidente que teve no vulcão de Sansal. E o nome delas são Mai e Alia. E por que fica parecendo, são bem parecidas com Claire, né? Bem loirinhas. Voltando. Os personagens principais e voltando. Assim como no final do segundo volume, como elas, tipo assim, como Claire não é mais nobre, não tem mais dinheiro. E como Rei, ela investiu muito, deu um financiamento muito grande para as pessoas que não estavam com condições, que estavam, tipo, na miséria mesmo, com fome, para reerguer o reino de Bauer, precisou de dinheiro. E ela deu dela, junto com que ela contribuiu junto com as receitas que ela pegava do mundo dela, nosso mundo, né? E, e vendeu. Aí estavam sem grana. Aí terminaram lecionando como professoras da academia que elas estudavam. Engraçado, né? Aí voltando. Elas voltaram esse ano. E depois desse tudo, depois de adotar as meninas, depois de toda essa repercussão que teve em Revolution, aí após passou-se um ano e uns quebradinhos, mais ou menos. Então, mais um ano lecionando elas e três personagens se destacam nessa academia, que são os novatos, que se chama Lana Larne, eu acho que é assim que se fala, se não, desculpe. Ela veio da mesma cidade de Rei, tá? Junto com Eve Nangt, eu acho que é assim também. E Joey Santana, que é da capital, tá? Ele nasceu de uma família de soldados e é um bom combatente. Essa Eve que eu falei, ela teve uma. Ray teve uma péssima impressão com ela porque não foi muito com a cara dela. Parecia como uma frase citada de Ray que disse que como se ela tivesse matado os pais dela. Loucura, né? Mas voltando. Após isso, temos o caso de aptidão. O que seria aptidão? Aptidão nesse mundo, caso você não saiba, existem os 4 elementos como o Avatar, mas não é. Água, fogo, vento e terra. E tem gente que pode ter 1, 2, pode ter os 4. Como exemplo, Menaria, que é a princesa de Sousen. Ela é uma conjuradora quádrupla. Então, quem é que vai fazer esse exame? São as filhas delas, que se chama May e Alia. Ou é Alia. Não, depende da pronúncia, não sei. Então, May passa nesse exame, que é uma. Basicamente, ela vai na igreja espiritual, onde tem uma espécie de bola de cristal, onde se brilhar, vai ter aptidão. Se não brilhar, chorou. Então, basicamente, May passa e adivinha. Ela tem aptidão para 4 elementos, assim como Manaria. E vale ressaltar que Rei tem aptidão para 2 elementos, que seria o vento e a terra, se eu não me engano. E Claire só tem aptidão pro fogo e é uma das melhores, tá? Alia, uma das gêmeas, não tem aptidão. Então isso choca muito a família, principalmente ela. Porque ela queria principalmente seguir um dos passos de uma das mães delas, que seria Claire, que ela admira muito Claire. E. Eu tô cansada, nem comecei.
Então, já que ela não tem que a Alia não tem aptidão para magia, tem uma conversa, uma reunião, tem muito drama, tudinho, muita conversa, e termina ela sendo um combatente. Rod, o primeiro príncipe, o primogênito do rei, do ex-rei, ele vai auxiliar uma das filhas, Alia, a se tornar uma combatente, porque viu que ela tinha aptidão para ser uma combatente. E é isso. E vale ressaltar que Rod, ele renunciou o direito de sucessão ao trono, tá certo, gente? Então ele se tornou um líder militar. Ele não é mais um príncipe. Já que o Sei, o segundo príncipe, se tornou rei, e o terceiro príncipe, que é princesa, que é o Yu, ele se tornou uma cardeal, tá? Voltando. Isso tudinho tá no final do segundo volume, se eu não me engano. Aí voltando, né, gente? Bower, que é o lugar que se passa a história toda de Me Apaixonei pela Vilã, tá sofrendo ameaças do Império de Nar, N-A-R-R. Então, como surge esse espécie de convite desse atentado, né? Um cara chamado Matt Mohan, eu não sei o que se fala, os sobrenomes são os piores que eu já vi na vida. Só não perde os alemães. Então, esse Matt, ele é um ex-aluno da academia do movimento plebeu, tá, gente? Que se feriu gravemente no pátio. Ele foi aquele que teve uma confusão entre ele, o terceiro príncipe, barra princesa, Yur, junto com seu guarda-costa, barra aluno, que ele foi tentar defender o príncipe, que esse médico foi tirar satisfação, porque ele não tá apoiando o movimento plebeu na época, que foi como fosse o pivô da revolução, do começo da revolução, na academia. Então, ele fala que o Império Nar aumentou seus esforços nas invasões e outros países nos últimos anos estão se tornando seus vassalos. Então, a princesa Menaria, para quem não conhece, para quem não esqueceu, é a princesa de Soulsen, um dos 4 a 3 impérios que circulam Bar. Já eu dou a localização, mais ou menos, a direção de cada país, cada reino, porque senão fica muito confuso. Eu fico confuso. Então, voltando. Aí, a Manara deu a sugestão de se aliar Bauer, o Império de Manara, que é o Soulsen, e Appalachia, Império de Appalachia. Eu acho que é assim que se fala. Esses três fazer uma tríplice aliança, mais ou menos, para tentar se ajudar a combater os passos do Império Nar, a aliança dos três reinos. Então, assim, como parte do Tratado de Paz que propôs o Império Nar, fez o seguinte, olha, basicamente ele não quer que alguns reis não vão, tipo assim, não venham todos pra cima de mim, não. Mesmo que Barren tenha sido atingido por 2 tragédias, que foi a Revolução, né? Que foi a Revolução, que ele tá mais fragilizado, e teve aquele acidente do vulcão, o vulcão de Sansal, que matou muita gente, deixou órfãos as gêmeas também. Então, o reino de Boy ainda tá muito fragilizado ao ponto de fazer mais uma guerra. Não tem como ainda não. Então, vamos fazer o seguinte. O Império de Nar propôs um tratado de paz para que fosse, tipo assim, trocasse intercambistas. Como assim? Vão pessoas que representam cada reino para lá, para conversar, para resolver esse brocochô. Resumindo, Matt, esse cara que foi lá na casa das meninas pra conversar, ele falou o seguinte, olha, uma pessoa que, tipo assim, efetuou muito no ramo dessa descentralização que houve no Revolution, pra ver se o movimento plebeu, se a nobreza já extinguia, só deixava só o rei mesmo, fizesse com que Claire François, uma ex-nobre, e que foi uma das que mais ajudou o movimento plebeu, junto com o rei, fizesse parte dessa caravana.
Então, ela iria acompanhar Yu, a cardeal, para que para que ela fosse, já que ela é importante, ela já ajuda a Yu, né, minha gente? E Rei não gostou dessa ideia, porque é muito perigoso. Seria como se ela tivesse feita de refém. Mas como Claire é muito, tipo assim, boazinha, mas porque ela tem ideia. Tipo assim, se ela não aceitar, outra pessoa vai ter que ir. E ela é forte, ela tem ciência de que se ela for, ela vai ajudar, vai tentar fazer tratado de paz, porque ela quer que suas filhas tenham um reino em paz, tenham que possam ir pra escola, possam estudar sem ter intriga com outros reinos. Aí voltando. Ele não gosta dessa ideia. As meninas choram por medo de serem abandonadas, porque Rei e Claire começam a ficar brigando. As meninas escutam, pensam que estão brigando por elas. As meninas, já que são meio fragilizadas, ficam intrigadas. Será que tô brigando por causa da gente? Mas só que não. Como elas têm 6 anos, a mente ainda tá sendo formada. Então, elas conversam. Termina Rei falando assim, não, eu vou com você pra esse reino. Você não vai sozinha, tá? Você não vai sozinha, eu vou com você. E é isso. Elas conversam e seguem. Aí eu quero ressaltar que tem um spin-off no meio desse. Porque Minha Paixão pela Vilã, caso você não saiba, é inspirado em um jogo chamado Revolution, tá certo? Revolution. Aí esse spin-off se chama Revolution Lily Side. E vale salientar, gente, que Lily é tipo lírio. Lírio, Yuri. Yuri é Girls Love. Basicamente a história. Então, basicamente, não é Lily, porque tem um personagem chamado Lily Lilian. Não vá confundir, por favor, é outra coisa. Aí, voltando. Esse Revolution, o spin-off, Lily Side, é uma obra-prima de jogos de Yuri. A protagonista era uma princesa do Império e tinha romances com a imperatriz, com oficiais, colega de escola. Resumindo, todas mulheres, resumindo, é um Yuri, tá? E a Rei, ela vai contando isso pra gente, porque ela já jogou, porque ela não gosta muito da Claire. E Claire tem, como é um spin-off, Claire participa no jogo como fosse uma exilada, como Manaria foi exilada no começo do segundo livro, do reino dela, né? Interessante, né, gente? Aí tem esse easter egg. Aí vamos lá. Quem é essa princesa? O nome dela se chama Feline. Ela é a princesa do Império de Nor, tá certo, gente? E ela é a protagonista desse spin-off. Aí vamos voltar. Bauer. Vamos ver que Bauer está aqui. Ao leste do reino de Bauer se localiza Nor, o Império Nor, tá certo? A oeste se localiza Alpatia, e ao sul se localiza o reino de Sosen, e após Alpatia se localiza Rolo. São os principais reinos que estão toda nessa conferência que vai ter nesse intercâmbio, entendeu, gente? Basicamente isso. Então vamos lá. Todas partem para o Império de Noir. Quem vai para o Império de Noir? Claire, Rey, que vão acompanhar a Cardeal Yu junto com Misha. Para quem não conhece Misha, Misha é a companheira cônjuge de Yu, que desde criança conhece tudinho. Aí, com o passar do tempo, vão se gostando, entendeu? E é isso. Aí, e junto com essas 4, vão os 3 alunos, aqueles que eu falei, que são, só para ressaltar, o Joey Santana, que era o filho da família de soldados, de militares, tá? Vai Eve Nont e Lana Lorna. E vale salientar que não sei se eu falei que Lana Lorna tem muito apreço pela Rey, tá, gente? Um carinho muito grande, mesmo sendo professor e aluno. E basicamente ela tinha quase a mesma idade, sabe? Porque Claire tem, parece 17, a Rey também. E sendo mesmo professora, tem que ter um grau de hierarquia, respeito, né? Então vamos lá. Então, no jogo do spin-off,
Existem 3 candidatas, porque são 3 candidatos para a conquista do Revolution Lily. Como assim candidatas? Pra quem não conhece esse jogo de rotas, tipo assim, são várias, é como Revolution. Tem rota de príncipes. Ah, não. Se eu seguir essa rota, eu vou ficar com esse príncipe tal. Se eu seguir essa rota, eu vou ficar com esse príncipe tal. Vou ficar com ninguém. Nesse spin-off também tem, só que é, como eu falei, só mulheres, tá? Aí são as 3 principais que eu vou citar pra vocês agora. Primeira, a Imperatriz Dorothea, tá? A segunda é a Hildegard Eicheldet, que é a oficial do Império de Nor. A terceira é a Friedline Eimer, mais conhecida como Frieda, que é como se fosse um apelido. Ela é aluna da escola imperial, tá, gente? Ela é rotulada, porque ela é mesmo muito paqueradora. E ela tem uma rota de amor muito doentio pela a princesa do reino de Nor, gente. Então essas 3. Espero que estão entendendo, tá, gente? Então, passando mais um pouco da história, ainda no reino do Império de Nor, então, a gente conhece primeira mão um dos 3 duques demônios, que são Aristo. Ele vai lutar contra Claire, Rei, Frieda e Feline, tá, gente? Em uma situação onde elas conseguem não consegue matá-lo, mas consegue fazer com que ele perca as forças o suficiente para ele fugir. Só que o estopim para que ele possa fugir é quando aparece uma das personagens que marcou o segundo livro, que é a Lily. Lily Lillian, que é filha de Salas Lily, que era o ex-conselheiro do antigo rei. Deu para entender? Calma. Quase nem lembro de história. Voltando. Ela aparece para salvar a pátria porque, como ela é da igreja espiritual, ela tem mais habilidade para combater o vilão, o demônio. Aristo foge, que ele não tem culhões para 5 garotos, pra mim uma santa, uma irmã, né? Então, após isso, vem a notícia por Dolly François. Quem é esse? O pai de Claire François, o sogrinho de rei. Que ele fala que o bonito do ex-conselheiro fugiu da cadeia. E quem soltou? Quem é que fala? Yu, a terceira ex-princesa, fala que com certeza deve ter sido a mãe dela. Porque, pra quem não sabe, a mãe de Yu, ela foi casada com o antigo rei, mas antes disso, ela era ex-cardeal, antes de ser a rainha viúva. Basicamente isso, antes de ser a rainha viúva. E então tem todo um babado, viu, meu filho? Só que o Salas Lilian, ele tinha um caso com Riti. Riti é a cardeal, tá, gente? Ex-cardeal. Com Riti. E Riti gosta muito dele, porque ainda tá vivo. Gosta muito dele, ao ponto de dar um chifre no antigo rei. Mas eu já falo mais sobre isso. Então, Joel fala que alguém com influência ajudou Salas a fugir. Quem será? Yu diz que pode ter sido sua mãe. A eminência Rishi é a principal suspeita, porque teve casos também dela ter visitado Salas alguns dias regularmente na prisão, e a prisão é muito bem protegida. Ele fugir tem alguma coisa aí, né, não, minha gente? Então, a mãe de Sen, vou explicar agora. A mãe de Sen, Rainha Lulu, tinha um caso com Salas. Irite também era apaixonada por ele simultaneamente. A mãe de Sen é o do segundo príncipe, tá certo? Tá certinho? Só pra não bugar a cabeça. Resumindo, essa rainha Lulu faleceu bem antes do antigo rei falecer. Então, o rei de Rossarren. Eu vou colocar aí tudo o nome aí pra não ficar muito complicado, tá? Então, Riti abdicou da posição de rainha viúva para ser cardeal novamente da igreja espiritual. Resumindo, ela quis mais poder porque, de acordo com
Dole, que é o pai de Claire, ela pretende transformar Yor, a ex-terceira princesa e atual cardeal, em uma papista, em vez de rei. Porque antigamente, gente, pra quem não viu, Rich tentou fazer com que o seu terceiro filho fosse rei. Só que Yor, ela era um menino. Como assim? Tem um instrumento em que Rich fez com que... Eu não vou lembrar o nome. Eu ia falar Joia da Alma, mas Joia da Alma é Inuyasha. Tem um instrumento que faz com que mude de sexo de acordo com, se eu não me engano, com a lua, sei que lá. E eu não sabia disso. Eu não sabia que era uma mulher. Eu sempre achou estranho ele ser... está nesse corpo, mas ele nasceu assim, fazer o quê? Aí voltando pra não ficar muito confuso. Como não funcionou esse plano de Yor ser o rei, como ele abdicou e se tornou uma mulher e não pode ser uma mulher rei, né? Aí quem assumiu foi o Sei, o segundo príncipe. Já que o primeiro abdicou, o segundo continuou e a terceira se tornou cardeal, né? Já que é uma mulher. Aí voltando. Rich, já que não pode ser rei, vai ser papista. Papista é um dos da mais alta hierarquia na igreja espiritual. Ela manda, desmanda, tudo, entendeu? É um pouco abaixo de cardeal. Então, é isso. E vale lembrar que ela teve um casamento arranjado. Ela não quis, tá, gente? Um casamento arranjado com o antigo rei Roswell. Foda-se. Para que o palácio pudesse absorver a facção da igreja. Resumindo, tudo questão de poder. Tudo questão da igreja adentrar no império no império de Bauer e conquistar. Entendeu? Ter mais influência. Assim como ela abdicou agora de ser rainha viúva para fazer com que o abdicou, foi ser cardeal novamente para que ter mais influência para que o seja a papista, tá? O pessoal capitão. Estão entendendo, né, minha gente? Vamos lá. Aí ele pretende, aí Rei escolta a papista porque vai pede para Rei escoltar a papista por algum motivo que tipo, a gente não sabe qual é. Talvez por ela ser muito habilidosa, ser uma dupla elemental, algo assim. Só lá pra descobrir mesmo. Resumindo. Nesse momento, quando ela tá escoltando a papista numa carroça, sei lá, aparece o segundo demônio dos três duques demônios que aparece, que é o Plato. Lembrando que o primeiro é Aristo, o segundo é Plato, tá, gente? Esse livro tá babado. E a diferença? Muito personagem. Então, quebra a cabeça logo. Então, ele diz que conhece Rei pelo Aristo, que contou pra ele. E no final do dia tem uma luta, resumindo. Sua santidade, a papista, usa uma magia santa que faz com que o Plato recue, não queira se arriscar, sabe, a morrer. Basicamente isso. Então, após isso, todos vão para o palácio lá da igreja e a Rei fica de frente com a papista e vê que é idêntica a ela. Idêntica. A única coisa que muda são os trejeitos e um pouquinho a voz, como fala, porque a papista é mais séria. E Rei é mais... Rei não é tão espontânea, mas ela é mais, sabe, bem brincalhona, tudinho. E ela fica embasbacada. Só que a papista... papista não, tem todo um esquema para que ela troque de lugar com a papista, porque estão querendo matar a papista a mando de quem? De Rich. E Rich tem esse negócio com Salas, aí lascou, né, minha gente? Então troca. E o nome da papista se chama Clarice Lepage III, tá, gente? Só pra ressaltar. Aí, vamos lá.
E a conferência ainda tava pra acontecer, tá? A conferência onde pega os países, os reinos todos, que vai Doroteia, que é a imperatriz do reino do Império de Noir, tá certo? E vamos lá. Rich se encontra com o rei, com a papista, e ajuda a se trocar junto com conversa sobre salas. Resumindo, Rey se deita numa cama e Rich percebe que aquela ali não é a papista, é a Rey. Por causa dos trejeitos. A papista não pode se sentar numa cama junto com o seu manto sagrado, senão vai amassar. Então ela percebe na cara que não é ela. Aí ela tem uma conversa. Eu gostei muito desse trecho, porque ela conversa que Salas não era assim no começo. Ela fala que ele era mais sonhador. E ela fala também que do seu relacionamento com Salas, fala sobre o relacionamento da filha dela com Misha, que ela disse, acho que ela acha estranho por, tipo assim, ela respeita, mas ela não aceita. Assim como Rey com Claire, sabe? E elas têm lá uma conversa, taranã, taranã. Eu achei muito interessante esse assunto, ela abriu o coração mesmo e falar sobre, porque Rich no começo com o Rey era muito assim, porque como o Rey é plebeia, ela até fala, Rey até fala, você era tão assim comigo, mas a Rich fala, porque agora, outros tempos, agora nessa safada. Aí voltando. Aí chega finalmente o dia da conferência, minha gente. Chegou. A papista questiona no. A papista, que é a Rey, que ela tá disfarçada, tá, gente? Já trocaram de lugar. No dia da conferência, ela tá no salão, chegando na frente de Doroteia, ela fala assim. Ela questiona se ela orquestrou o seu assassinato. Porque antes disso, uma das serviçais chamada Sandrine tentou matar a papista, mas de acordo com o rei, que é a papista, ela tava como fosse influenciada, tipo, não tivesse controle do seu corpo. E ela tentou matar com uma espécie de rosário, que esse rosário tinha que fosse uma linha para enforcar. E Rei conseguiu se salvar, usando seus poderes, tudinho. Se fosse papista, tava lascada, porque a papista é bem fraquinha. Aí voltando, só usa poderes de Santíssimo da Trindade aí. Aí voltando, ela questiona Doroteia e Doroteia retruca, dizendo se acredita nela. Se ela falasse que não fosse ela que orquestrou ela, você iria acreditar a papista. Aí a papista dá sinal, tipo, sim, eu vou acreditar em você. Doroteia diz que não foi ela que orquestrou o seu assassinato, pois ela não possui poderes poderes sobressalentes para enfrentar a igreja no momento. Quer dizer que o Império de Nó não é tão poderoso para enfrentar a igreja espiritual. Uma tensão que tem no salão. O pessoal da igreja, todo mundo boca aberta, porque a papista falar isso na frente de todo mundo. A papista como toda caladinha. Aí Doroteia repara no anel de Rich no salão e afirma que é um it mágico. Rey fala que trocou o anel de Rich e que esse anel seria um objeto teletransportador. Aí Rich fica de cara aberta, fica de boca aberta, fica assim, como é que você sabia? Tararã, tararã. A Rich pega nas suas próprias falas, porque ela tinha falado, entre aspas, não imaginaria que ela alteraria um rosário, fecha aspas. Então, qual era a coisa mais suspeita? Doroteia fala assim, só que eu não mostrei o objeto a ninguém. Eu não falei que era um rosário para ninguém. Como ela sabia o formato da arma? Aí se fudeu. Aí, no momento que iam prender a bonita, chega quem? O amante. Salas Lilian. Salas dá um oi pra Claire, dá um oi pra Rey e fala assim, oi Tutupom, e termina teletransportando a porra do terceiro demônio, que se chama Rates. E Rate aponta para Rey.
Lembrando que a papista tá disfarçada de Rei, tá, gente? Aponta para Rei, dizendo que vai matá-la. Aí acontece uma luta, taranã, taranã, resumindo. Após a luta, Rey incha seu corpo como se fosse um balão de... junta toda a energia acumulada e explode. Lembrando que ele disse que não vai morrer por causa disso, tá, gente? Eu pensava que ele já ia morrer, já matava um já, né? Mas não, acho que vai ser os próximos episódios. Voltando. Ele explode e o salão, ele muda completamente as áreas. Parece um local apocalíptico, basicamente. De acordo com as falas de Rey. E terminarei protegendo Claire, junto com alguns personagens principais sendo salvos. Resumindo, uma morte. Quem morreu? Rich protegeu sua filha Yur de ser morta com seu próprio corpo. Aí tem todo um chororô, drama, e foi triste, né, pra ela. Aí tem toda uma conversa que... não fiz questão. Toda uma conversa que a Cardiel sempre amou a sua filha, taranã, queria desculpa por tudo. Agora que já morreu, né, minha filha, quer pedir desculpa, né? Mas beleza. Aí, resumindo, Salas foge porque teve essa situação que Rich morreu, teve a explosão, aí foi um modo escape do bichinho fugir. E após isso tem uma investigação. Mostra que Salas Lilian hipnotizou a servente da papista, a Sandrine. E conseguiu sair ilesa sem nenhuma sequela, sem nada, sem morte, nada, a bichinha. Ela foi usada, né? Porque Salas tinha habilidade de hipnose. E tem mais uns capítulos extras e o que eu quero dar mais ênfase é o do casamento. Gente, elas casaram no capítulo extra, foi um das imagens mais bonitas que eu vi até agora, dos 3 livros que eu li, foram as mais bonitas. E é isso. Espero que tenham gostado do meu resumo. Foi meia hora, misericórdia. Foi meia hora, mas pra mim eu acho que foi bem mais resumido, mais explicativo do que o outro. Eu espero o feedback de vocês, se está melhor assim, etc. E acho que é isso. Gente, talvez tenha ainda vídeo esse ano. Talvez. Se você gostou desse resumo, desse roteiro que eu tô fazendo agora, eu posso fazer de outros livros que estão chegando aí. Vai ter um box ainda esse mês, se eu não me engano. Se chegar, né, vai ter um box também. E eu espero que tenham gostado. Muito obrigada, gente. Até a próxima. E tchau!